mares e redução do consumo de água, trata-se apenas da conscientização da sociedade em relação à economia de água residencial, propondo aos participantes uma política de economia de água em suas casas, representando no mesmo os resultados obtidos. Ética no consumo da água. O valor da água não pode ser medido, pois esse recurso é essencial para a economia, para os ciclos que mantêm o equilíbrio dos ecossistemas e para a qualidade de vida da população. Tão essencial quanto a água é a conservação, tanto da quantidade quanto da qualidade desse recurso, que depende das condições naturais e da ocupação humana nas bacias hidrográficas. Recentemente se tem falado sobre uma crise da água, que fala sobre a possibilidade da escassez desse recurso, o que causaria uma guerra entre os países. Mas na maioria dos países, o problema não é a quantidade, sim a qualidade da água, já que esse recurso está sendo mal administrado e mal utilizado. Segundo pesquisas, as cidades mais urbanizadas são as que têm o menor nível de qualidade da água, o que comprova o que foi dito anteriormente. Segundo o pesquisador Aldo Rebouças, o que falta no Brasil é a ética dos cidadãos na hora de cuidar de um recurso tão vital quanto a água. Um exemplo disso é a região de São Paulo, que tem grandes rios como o Tietê, vários rios menores, córregos, represas de grande porte e várias áreas de mananciais. Mas a falta de responsabilidade e planejamento tem causado grande contaminação e ocupação desordenada nessas áreas de mananciais. Um estudo mostrou que em 7 anos a bacia do Guarapiranga perdeu 15% de sua cobertura vegetal, enquanto a ocupação urbana cresceu 50% nessa região. Nesse mesmo período, mais de 60% da ocupação urbana ocorreu em áreas com restrição ambiental. O mais assustador disso é que apenas 9% ocorreu em áreas favoráveis. Mas o que mais ocupa essa região são os movimentos de terra, como a abertura de estradas, que de 1.497 registros são responsáveis por 21%. Dar o devido valor a esse recurso, priorizando sua conservação antes de pensar no lucro que ele daria, é uma das maneiras de contornar a situação. A represa do Billings é a maior da região metropolitana de São Paulo e tem metade de sua bacia hidrográfica preservada, mas não pode ser usada para abastecimento público devido ao acúmulo de poluição resultante do bombeamento do rio Tietê nos últimos 60 anos. O rio Tietê e seu afluente Pinheiros são os maiores exemplos de poluição hídrica na região de São Paulo, pois recebem esgotos industriais e domésticos dos municípios por onde passa a região metropolitana. A importância econômica da água. A água é o mais importante fator de produção econômica, pois é necessária para a produção de mercadorias e serviços. Por isso, precisa ter um custo de manutenção, por meio da preservação, que possibilita manter este recurso para as futuras economias. Por isso é importante que as futuras gerações discutam a importância da água como recurso de produção, para que parte do custo do produto seja utilizado na sua preservação. Tudo o que usamos exige, direta ou indiretamente, a utilização da água. Gráficos de consumo. Durante o mês de maio, aceitamos a proposta de economizar água em nossas casas. A seguir estão representados os resultados dessa proposta. Para a maioria, exceto para as integrantes Letícia e Karen, o período crescente foi entre os meses de fevereiro e março, provavelmente devido à volta às aulas. Não houve período decrescente, pois os valores de consumo das residências aqui representadas são estáveis, não havendo assim oscilação de valores. Os consumos máximos em metros cúbicos foram os seguintes: Fabiana 18, Luiz 20, Karen 10, Letícia 12 e Jéssica 18. Os consumos mínimos em metros cúbicos foram os seguintes: Fabiana 12, Luiz 13, Karen 6, Letícia 8 e Jéssica 12. Resultados. O objetivo de economia de água foi alcançado para os integrantes Jéssica, Karen e Fabiana. O integrante Luiz manteve seu consumo igual ao do mês anterior, porque mesmo com a política de economia de água na sua casa, se manteve a mesma porque ele estava com a visita do seu avô. A integrante Letícia teve seu consumo maior do que no mês anterior, não conseguindo assim economizar água na sua casa. A integrante Fabiana tem o gráfico de consumo um pouco elevado, pois apesar de sua casa ter apenas 3 pessoas e sempre economizarem água, eles fabricam artesanato em vidro e utilizam muita água para lavá-los.
Normal. Vai! Vai! O rio Tietê e seu afluente Pinheiros. Nossa, velho. Não, Nossa, você não é pegou. muito fácil. Os consumos máximos em metros cúbicos foram os seguintes. Fabiana, 18. Luiz, 20. Karen, 10. Letícia, 12. Oxe, mano. Assim, ó. Eu, Luiz. Que foi? Minha língua prendeu. Eu falei, Luiz, 20. Não. Luiz, 20. Karen, 10. O objetivo de economia de água foi alcançado para os integrantes Jéssica, Karen e Fabiana.